Sou o Padre Emerson, sou nascido na cidade de São Manuel, a uns 18 quilômetros aqui de Botucatu. Venho de uma família que sempre viveu e sempre cresceu na parte da mãe, nas fazendas de café, trabalhando com café, e a parte do pai sempre na realidade do comércio. Tenho 49 anos, estou prestes a fazer agora 50. Na realidade de São Manuel, acabei fazendo toda a minha infância, adolescência, juventude, e no meio da minha juventude, através de uma experiência de namoro, de uma paixão arrebatadora, eu acabei conhecendo a Igreja Católica. Não era um cara muito voltado para a igreja, mas através dessa experiência eu acabei conhecendo os bastidores da igreja, e conhecendo uma outra realidade que a igreja oferecia, principalmente no campo missionário. Então eu sempre fui um cara que tive tudo o que eu queria ter, mas sempre sentia que me faltava algo. E esse faltar algo eu encontrei nessa experiência missionária dentro da igreja, aonde acabei tendo um contato muito grande na periferia de São Manuel, devido a trabalhos sociais que esse grupo de jovens, que essa minha namorada participava, eu comecei a frequentar e comecei a perceber que eu podia fazer um pouco mais. E comecei a encontrar aquilo que eu tanto buscava e não achava. E por mais que eu tinha, faltava algo. Por mais que eu conseguisse alguma coisa, parece que a lacuna e ainda tinha um certo vazio. Então, a partir daí, o Emerson, conhecido como Mizi em São Manuel, começa a fazer aquilo que nós chamamos de um processo de discernimento vocacional. E comecei a fazer esse discernimento com alguns padres missionários da Consolata, dentro da experiência também de comunidade de jovens, e acabei tomando a decisão de entrar definitivamente no seminário, que é um processo onde você é acompanhado um pouco mais de perto por um grupo de formadores, uma vida comunitária mais intensa, mas mesmo assim era difícil de acreditar. O Mizi vai ser padre? Ainda hoje tem um fato muito engraçado que eu costumo dizer que não dá para escapar da própria história. Seja qual for o teu passado, seja qual for as páginas do livro da tua vida, vira e mexe, elas vão ser lidas novamente ou vão trazer a memória de quem escreveu junto com você essa história. E São Manuel me conhece como Mizi, como esse moleque, esse jovem que deu muito trabalho, inclusive para as minhas professoras. E uma vez estando no mercado de São Manuel, depois de padre, tô passando no caixa e a moça do caixa olhando para mim assim, poxa, é o Padre Emerson, o padre da palavra, tal, admirada, E eu de longe vi uma professora minha que se aproximava e gritou, falou assim, Mizi! E eu pensei, caramba, eu não quero que ela chegue perto, porque quando você faz alguma coisa, por mais que você esconda, a tua consciência, a tua história revela. E essa mulher começou a chegar perto, a hora que ela chegou, falou assim, professora, que satisfação ver a senhora. E ela disse, quem diria, hein? Aquela peste, aquele demônio virou padre, A moça do caixa olhou para minha cara assim, aí eu mais que rápido disse, para a senhora ver, professora, para Deus tudo é possível, até a peste vira padre. Então, essa experiência de construir esse discernimento vocacional dentro da normalidade da vida, sem se tornar um alienígena, vamos dizer, sair da tua própria história ou vestir uma roupagem santificada. Não, a história vocacional, esse discernimento vocacional me fez confrontar cada vez mais com quem é o Emerson, com os limites, com os pecados, as imperfeições, mas também com a possibilidade de aprender com tudo isso. E a minha história vocacional começa assim, com 18, 19 anos eu acabo indo para o seminário, fiz um processo de discernimento vocacional, fiz toda a experiência da faculdade de filosofia, fiz uma experiência dentro da espiritualidade franciscana, durante 5 anos, uma experiência forte com os franciscanos. Já tive essa experiência missionária com discernimento com os missionários da Consolata e, por fim, acabei fazendo a minha teologia, o tempo de teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Fiquei em Roma do ano de 1999 até o ano de 2004. Então fiz a teologia
teologia na Gregoriana e um mestrado na Salesiana, também em Roma, e um mestrado na área de psicologia criminal, a experiência do religioso na mente do adolescente infrator e como essa experiência pode ajudar na ressocialização. Então, tudo isso também para trabalhar a minha própria história. Então, o processo de discernimento vocacional que eu realizei, foi também um momento de continuar a história que um dia eu comecei a escrever em São Manuel. Me ordenei padre em São Manuel no ano de 2002, no dia 9 de agosto. E de lá para cá eu venho trabalhando na Arquidiocese de Botucatu. Passei por Marília como reitor do Seminário de Filosofia, depois um período como reitor do Seminário de Teologia. Fiz também a experiência em Marília de diretor executivo na Faculdade João Paulo II e desde 2008 vim aqui para Botucatu. Então a minha história aqui na cidade de Botucatu, ela começa em 2008 aqui na Catedral, como pároco da Catedral, como cura da Catedral. E automaticamente, junto com essa experiência em Botucatu, na Catedral, eu começo a fazer também uma experiência como administrador da Arquidiocese, como o ecônomo arquidiocesano, o cara que cuida um pouco das finanças, de toda a parte de CNPJ, toda a parte jurídica da Arquidiocese, que compreende hoje 27 municípios e com 47 CNPJs, 47 paróquias, que estão ligadas nesse tronco arquidiocesano que é a Cúria, a nossa matriz, diríamos assim. Então, em Botucatu hoje, eu acabo desenvolvendo o trabalho na Catedral de Botucatu, na economia da Arquidiocese e esse ano de 2021 também assumi, junto com o Padre Everton, a administração, o cuidado pastoral da comunidade Menino Deus e Santo Antônio, no bairro Alto. Essa é praticamente a minha realidade como sacerdote aqui em Botucatu, no campo pastoral e administrativo da nossa arquidiocese. Porém, dentro disso também, as experiências sociais sempre fizeram parte da minha vida, porque está na minha história. Então, a Fazenda da Esperança, que é uma comunidade que trabalha com a recuperação de jovens com a dependência química, a dependência alcoólica ou qualquer outro tipo de dependência, é uma realidade também que eu me tornei um amigo voluntário, porque existe uma série de dependências afetivas, dependências emocionais e uma série de realidades para que nós possamos trabalhar, inclusive um estilo novo de vida. E esse estilo de vida, como padre, a Fazenda da Esperança me ajudou muito, porque a prática do Evangelho é muito concreta, É o Evangelho no cotidiano, no dia a dia, e não tem como fugir disso. Então, dentro do meu campo de espiritualidade, me ajuda muito na minha vocação a tentativa, o esforço, com toda a minha fragilidade, de viver o desafio de ser cristão. Primeiro como homem, buscando ser bom, mesmo com os meus erros. Então, um bom homem, tentar a bondade do ser humano. Depois, a característica da tentativa de ser um bom cristão, essa identidade em Cristo, um discipulado em Cristo e, consequentemente, a tentativa de ser um bom sacerdote. Então, dentro dessa dinâmica é que a Fazenda da Esperança também me ajuda a lidar com as minhas misérias, a lidar com os meus limites e, ao mesmo tempo, acreditar. É possível levantar, é possível aprender com os meus tombos, é possível recomeçar. Então a Fazenda da Esperança me ajuda muito também dentro desse trabalho social e da minha própria vocação. Dentro dessa realidade social, não poderia deixar de partilhar a experiência com a Fundação Casa, que por um bom tempo nós trabalhamos voluntariamente com os adolescentes em conflito com a lei, que cumpriam a medida socioeducativa. Então ali também foi uma experiência muito forte do Evangelho que diz: estive preso e fostes me visitar. Senhor, quando que o Senhor esteve preso e nós fomos te ver? Simples. Quando um desses pequeninos estiveram presos, ali você foi. Eu estava no meio deles. Então esse desafio também da experiência carcerária me fez muito bem. E tudo isso começou dentro da experiência da minha tese de mestrado. Então é um trabalho que também eu trago muito afinco comigo. E por fim, a grande experiência da Fazenda também me levou ao projeto África.
A realidade da África para mim, em 2017, foi o primeiro contato que eu tive na África. Sempre quis estudar na África, sempre quis ter feito a minha filosofia, teologia na África no meu tempo de franciscanismo, mas parece que Deus tem tudo na hora certa, no momento certo, mesmo quando a gente não compreende o que está acontecendo. Sempre por detrás tem um dedo providencial de Deus. Em 2017, pela Fazenda da Esperança, eu consegui fazer a experiência em Angola, em Moçambique e na África do Sul, em uma região chamada Betlém. E ali eu pedi muito para Deus, que o ir para a África não fosse simplesmente uma visita, um turismo, um safari, fosse uma experiência, eu fui na África, uma vida, não, mas que pudesse ocasionar essa visita, uma parceria, que eu pudesse fazer uma experiência humana na África e que o povo africano pudesse me ajudar a tentar melhorar na minha humanidade. E das 3 realidades visitadas em 2017, nasceu a parceria em Dombe, em Moçambique. Essa missão de Dombe, ela possui uma unidade masculina da Fazenda da Esperança, uma unidade feminina da Fazenda da Esperança, 2 orfanatos cuidados pela obra de Maria, um orfanato feminino e masculino, uma escola primária com mais de 600 alunos e depois um posto de saúde também cuidado pelas irmãzinhas missionárias de Santa Terezinha. Então é um complexo de missão fantástico e de uma carência por demais. E o que me chamou a atenção ali, diante de um povo que não tinha nada, mas eram capazes de experimentar o tudo, bem diferente da minha história vocacional lá no início. Porque para mim, eu sempre trouxe isso para mim, que o dia que eu perder o meu primeiro amor, eu vou virar um funcionário do altar. E de funcionário nós sabemos que as igrejas estão cheias. Então eu não poderia perder a minha vocação inicial, esse primeiro amor. E esse primeiro amor na África foi muito forte, porque quando eu era moleque, eu tinha tudo, mas é como se eu não tivesse nada. Aí em 2017 eu encontro as pessoas que aparentemente tinham nada, mas no sorriso, na bondade, na generosidade, na acolhida, demonstravam tudo. Então aquilo me aprisionou amorosamente. Então, diante dessa realidade, decidi no sentido, aqui eu vou estabelecer a minha morada, vamos dizer. E voltando para o Brasil, eu vim com esse propósito, tentar desenvolver alguma coisa, alguma parceria com a África, porque ali nós celebrávamos, eu me recordo como celebrei numa igreja em Angola, que ela foi toda metralhada durante a guerra, não tinha banco, não tinha nada. As pessoas vinham, andavam mais de 3 quilômetros para poder participar da missa. Andavam ali e a missa durava 2, 3 horas, porque também era um encontro de convívio, de partilha dos poucos bens que tinham, alimentícios, e tinham um sorriso. E a igreja não tinha nada. E eu percebi o quanto que às vezes aqui na catedral, onde eu tinha tudo, o microfone desajustado me irritava. Faltava uma toalha, aquilo me tirava do sério. Uma pessoa chata que vinha me encher as paciências já estragava o meu humor. E ali mais uma vez eu falei, caraca, eu tenho tudo na paróquia. E às vezes por um pequeno erro eu perco o equilíbrio. Aqui, mais uma vez, falta tudo, mas a gente consegue encontrar nesse nada o tudo que nós precisamos. Então isso para mim foi muito marcante. E voltando para o Brasil, lançamos um projeto, Amigos de Dombe. Então assim, de uma maneira muito espontânea, sem criar alarde, sem impor nada, quem quisesse participar, vinha com a gente. E graças ao bom Deus e à disponibilidade do ser humano, a compaixão, a sensibilidade, a empatia, fez com que esse projeto, até hoje, providenciasse nessa escola, com mais de 600 crianças na missão de Dombe, uma refeição todos os dias. E para muitas dessas crianças era a única refeição. E ainda continua sendo a única refeição. E a partir de 2017, esse projeto ganhou um corpo belíssimo. 2019 tive novamente na África, 2020 estava para ir para a África novamente, pandemia, 2021 estava programado, porque não foi só a papa que nós começamos a fazer, que é um farelo de milho e que põe água e açúcar, essa é a refeição, e põe um pouco de moringa moída para ter nutrientes, mas foi muito mais do que a papa, e eu acredito que essa papa não alimentou as crianças simplesmente, mas essa papa nos alimentou muito mais, de perceber que com o pouco
nós podemos fazer muito. E daquilo que nós reclamamos ou muitas vezes não valorizamos, os outros valorizam muito mais e crescem muito mais enquanto pessoas. E foi muito interessante esse projeto, porque essa parceria entre os amigos de Dombe, como se a catedral tivesse abraçado essa ideia, criado essa comunhão. E a nossa igreja, junto com as nossas crianças, envolvendo cartinhas, quando passou o ciclone Idai, que devastou Moçambique, as crianças daqui escrevendo carta para as crianças de lá. Então foi uma coisa fantástica. E essa realidade de Dombe nos mostrou a possibilidade de igreja irmã, que não existe distância que não possa ser encurtada pelo amor, pela esperança e pela solidariedade. Então o Projeto África fez a diferença na nossa história vocacional. A frase de agradecimento é a possibilidade que Deus me deu de ser padre, de transformar talvez um amor que poderia estar reservado a um determinado grupo familiar, a capacidade de amar além dessa realidade. Um amor maior, como diz Paulo, né? Eu combati o bom combate, já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo. Então esse desafio para mim é a esperança de dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela história que eu tenho, obrigado pelos meus erros, pelos meus acertos e obrigado porque através de Deus, nos encontros da vida, Ele me deu a possibilidade de encontrar tantas pessoas, todos os lugares por onde eu passei, com o mesmo ideal, de amar, servir e ter a esperança sempre de um mundo melhor. Mas não esperar que aconteça, mas fazer de tudo aquilo que está no alcance para fazer acontecer. E uma frase que para mim me marca muito é de Madre Teresa de Calcutá, que ela vai dizer assim: todo trabalho realizado com amor te coloca face a face com Deus. Muito obrigado, gratidão por tudo e por todo sempre.